encontrar, vocês convidarem outros colegas também da empresa para participarem. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas aqui a esse momento. Parabéns por terem tirado esse momento aí para cuidar de vocês. A apresentação desse projeto, né? O projeto chama Produtividade Sem Exaustão e foi feito especialmente direcionado para vocês que são líderes, que são profissionais de RH, que são pessoas que eu tenho contato direto, né? Muitas vezes prestando serviço para as empresas. E uma das coisas que me chamaram a atenção nesses últimos meses foi essas queixas, né, relacionadas tanto à liderança quanto a vocês, profissionais de RH, relacionadas à ansiedade, relacionadas a estresse, porque muitas vezes a gente tende a se inclinar a cuidar do outro, e, de fato, acredito que nos últimos tempos, muitas demandas têm chegado, muitas mudanças têm chegado para a liderança, e muitas mudanças têm chegado para os profissionais de RH e de SESMIT, e a gente precisa estar minimamente bem para conseguir dar conta, né, de cuidar aí das pessoas, da equipe, dos colaboradores, de todas as outras questões da nossa vida pessoal também, né? Então, foi pensando nisso que eu fiz esse projeto, que é totalmente gratuito para os profissionais de RH das empresas parceiras, para que a gente possa vivenciar aqui momentos de cuidado, e de um cuidado direcionado de uma prática que eu, como eu falei, né, que eu participei desse protocolo, que eu chamo Protocolo de Produtividade Sem Exaustão, que é justamente para a gente buscar formas de lidar com as situações estressantes que chegam para a gente, porque chegam, né? Uma das coisas também que me chama muita atenção é que muitos de nós, muitas de vocês, né, profissionais de RH, liderança, são mulheres, e mulheres, muitas vezes, ali no período da maternidade, precisando conciliar, para além do trabalho, para além das questões profissionais, para além das questões da liderança, com questões também de filhos pequenos, né, de relacionamentos, de casa. Então, são muitas situações, são muitas tarefas, são muitas atividades que muitas vezes nós vamos somando aí no nosso dia a dia. E para dar conta, a gente precisa cuidar da gente. Só que a gente não aprendeu muitas vezes a cuidar da gente, né? Como eu sempre falo, na faculdade, no colégio, na faculdade, no trabalho. A gente tem, que bom que a gente está conversando um pouco mais sobre isso hoje, mas a gente tem já muitas vezes buscar forma de cuidar do outro, de buscar treinamentos técnicos, mas como é que eu vou cuidar de mim, né? Então, nós vamos ter, né, esse projeto, vamos ter 5 encontros, iniciando hoje, então nós vamos nos encontrar toda segunda-feira, de 8 às 8 e pouquinho, 9 horas, e eu preparei, né, cada encontro desse, nós vamos apresentar técnicas que vão ajudar a lidar com situações de estresse. É claro que aqui, o objetivo, gente, é o momento de cuidar de nós, né, vai ter, obviamente, pouquíssima teoria, a gente vai fazer muito mais prática. Nesse primeiro momento, a gente vai ter uma contextualização, né, sobre questão de estresse, e aí depois eu vou aplicar, vou colocar até lá no grupo, aplicar um teste para quem quiser responder, só para a gente poder identificar como é que a gente está, né, como é que a gente chega aqui. Então, só fazendo uma breve apresentação, acredito que todos aqui me conheçam, né, mas eu sou psicóloga, sou Mariana, sou psicóloga, eu trabalho com psicologia clínica e trabalho também com saúde mental no contexto de trabalho. E aí vem duas tratativas muito próximas, né? Porque eu lembro que quando eu atendia consultório, obviamente que chegavam demandas relacionadas ao trabalho, mas quando eu fazia essa tratativa com o paciente, eu lidava ali muitas vezes com o paciente, muitas vezes, quando o caso era mais crítico, com algum familiar ou com o psiquiatra, mas quando a gente está dentro da empresa, a gente lida com o paciente, que é colaborador ao mesmo tempo, a gente lida com o RH, a gente lida muitas vezes com a equipe de saúde e segurança, quando é alguma situação mais próxima, e muito com lideranças. E isso enriqueceu bastante, né, essa tratativa, para a gente entender que muitas vezes no consultório a gente vai apresentando possibilidades, intervenções a nível individual, né? Que a pessoa vai
buscando estratégias para lidar com enfrentar, por exemplo, o estresse, para enfrentar a ansiedade, por exemplo. Quando a gente está na empresa, e principalmente vocês que estão mais dentro de empresa, né, que são os profissionais de RH, a gente tem possibilidade de pensar para a gente mesmo estratégias para enfrentamento, tem possibilidade de treinar essa liderança, essas pessoas, para buscar essas estratégias de enfrentamento, mas agora, e eu acho bacana, né, principalmente agora com a questão dos riscos psicossociais da NR1, entender o que na nossa atividade de trabalho, o que na atividade de trabalho de determinado setor pode estar causando estresse, pode estar gerando adoecimento. Não mais uma tratativa a nível individual, mas uma tratativa a nível de modelo de trabalho. E aí isso é que é bacana, né? Mas nós estamos aqui para falar sobre essa estrutura de trabalho, a não ser que seja a nossa, né? A gente está aqui realmente para cuidar da gente, vamos ter 5 encontros para tratar esses pontos. E aí eu quero começar, gente, com uma pergunta, né, para entender como é que a gente está alinhado aqui. É importante a gente entender que a gente lida com várias coisas ao mesmo tempo, né? Nós, mulheres, então, resolvemos várias coisas ao mesmo tempo, no trabalho, às vezes com os filhos, na escola dos filhos, nas questões familiares, algumas, né, de nós temos ali até o papel de cuidar dos pais, então são muitas situações que nos exigem ser resilientes. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar essa palavra, né? Mas é importante a gente entender, será que a gente já nasce resiliente? Coloquem aqui, gente, quantas incertezas vocês acham que nós somos programadas para lidar ao mesmo tempo. Quando eu falo incerteza, eu estou falando de situações que a gente precisa resolver, né? Até tem a questão de que mulher consegue lidar com mais, resolver mais problemas ao mesmo tempo. Mas, assim, quantas incertezas vocês acham que a gente consegue resolver ao mesmo tempo? Muitas vezes a gente está aqui em uma reunião e aí chega uma demanda, chega uma notificação, ou está no trabalho, chega questões familiares. Me digam aqui, quem está aqui. Com quantas incertezas vocês acham que a gente, quantos problemas vocês acham que a gente consegue lidar ao mesmo tempo? E aí é um lidar sem que isso traga prejuízos, né? Porque como o nosso corpo é extremamente resistente, como o nosso corpo é extremamente resiliente, a tendência é que a gente vá conseguindo dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Mas a questão é, qual é o custo disso? Quais são os prejuízos que isso pode estar gerando aí para a gente? A Rafaela falou que lida com várias, tanto do trabalho quanto da família, de faculdade, são 3 coisas. A Paula, a gente não consegue, temos que lidar e dar conta ao mesmo tempo. Ótimo. O problema, Paula, é que às vezes a gente consegue, né? Mas aí, às vezes, vem consequências, que aí são consequências em relação ao nosso corpo, consequências em relação ao nosso comportamento, né? Porque, de fato, a gente foi educada a precisar dar conta de várias coisas. E muitas vezes a gente dá, mas eu gosto sempre de dizer que a conta chega, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, se treinar para entender o que eu vou conseguir dar conta, o que é que eu não vou, né? Patrícia colocou que, na verdade, eu penso que dá conta, mas sem perceber, vamos nos perdendo de nós. E é muito isso, Patrícia. A gente vai dando conta e vai nos perdendo de nós. E isso eu acredito que para nós, mulheres, e para nós, profissionais de RH ou profissionais da saúde, é facinho cair nessa cilada, né? De cuidar muito mais do outro do que da gente mesmo. E aí, gente, é importante a gente entender que a gente vai conseguir dar conta até de 2 situações de incerteza ao mesmo tempo. O nosso cérebro ele vai funcionar bem com 2 atividades ao mesmo tempo, desde que ambas não compitam entre si, né? Então, quando é uma mais a nível racional e uma mais a nível emocional, a gente consegue dar conta. Então, eu estou aqui com uma questão emocional, mas chega uma conta para fazer, chega uma atividade,
né, mais racional para fazer, a gente consegue dar conta. Mas imagine se eu estou lidando com duas incertezas ao mesmo tempo, duas decisões racionais que eu preciso tomar ao mesmo tempo. Isso em algum momento vai dar problema. E aí, essa foi a pergunta e a resposta, eu acho que vocês já deram um pouquinho, mas assim, quantas a gente tem que lidar em um dia? Com quantas incertezas, quantas decisões nós precisamos lidar em um dia? Coloquem aqui, né? Vocês, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto profissionais de RH, quantas incertezas que a gente tem que lidar em um dia, principalmente nos últimos anos? Certamente muitas, né? Se a gente pensa que na liderança, em profissional de RH, são decisões muitas vezes com colaborador, é uma decisão com uma tratativa que já está programada, é uma decisão na vida pessoal, com os filhos, e tudo isso vai nos drenando, nos solicitando energia, né? Toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, a gente está lidando com incerteza. E aí, muitas vezes, ao longo do nosso dia a dia, a gente vai dando conta de várias decisões, e, obviamente, que tem decisões que nos alarmam mais, são decisões que nos tomam muito mais energia, e decisões que nos tomam menos energia, né? E aí eu já quero que vocês façam reflexão de entender, ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, eu vou tomando conta, eu vou precisando tomar várias decisões. Quais dessas decisões estão me gerando mais ou menos estresse? Mais ou menos ansiedade? Qual dessas decisões tem sido mais ou menos difícil de lidar? E aí não tem um mais ou menos difícil padrão. Tem o que é mais difícil para mim, tem o que é menos difícil para mim. Às vezes, no mais difícil, eu consigo pedir ajuda, que é algo extremamente essencial também. Muitas vezes a gente não precisa dar conta de tudo só. Então, eu tenho pedido ajuda às pessoas para dar conta dessas incertezas, ou eu tenho me exigido para dar conta de tudo só? Porque vamos imaginar assim, se na minha mente, né, eu tenho 10 demandas para dar conta, é como se eu tivesse 10 caixas abertas. E quem não tem, né, aqui, 10 demandas para dar conta, 10 pendências para dar conta. E aí, muitas vezes, a gente vai, toma um café e resolve as coisas, faz uma coisa, faz outra ao mesmo tempo. É como se tivesse aberto várias ali caixinhas no nosso navegador, né? Só que é importante a gente entender que, ao mesmo tempo que a gente vive nesse mundo extremamente incerto e faz várias coisas ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele não foi muito programado para funcionar com tantas coisas abertas ao mesmo tempo. E isso tem gerado alarme. E quando essas incertezas são ameaçadoras, quando nos geram mais angústia, quando nos geram mais estresse, quando nos gera mais ansiedade, isso só tende a piorar. Ela falou que eu tento dar conta, porque algumas vezes as pessoas não fazem como deve ser, e eu tenho retrabalho. Sim, infelizmente isso acontece. Eu tenho sentido muito isso também, Rafaela, e tenho tentado entender até que ponto isso aí é de fato que as pessoas não dão conta, até que ponto é autoexigência, né? A gente achar que essa questão do controlar, né? Ou até que ponto, qual ajuste que precisa ser feito, né? Aí. Então, quando a gente fala de decisões, é importante a gente entender, né? Que essas decisões que a gente precisa tomar são internas, como eu falei, né? É questão de autoexigência, ou são externas do trabalho, ou são situações que eu acredito que eu trago para mim, e aí eu né, compartilhando aqui com vocês, eu me considero uma pessoa centralizadora, e isso muitas vezes traz prejuízo. Estou aprendendo a delegar, estou aprendendo a colocar ali as atividades, e não só delegar, mas acompanhar como que estão sendo realizadas essas atividades, né? E isso ajuda na questão do nosso estresse. Então, gente, eu estou trazendo uma contextualização que, se vocês aceitaram o convite para estar aqui, é porque minimamente vocês se sentem tocadas
tocadas por essa temática, e é importante a gente entender que a gente vive no momento, e vocês sabem disso, não só provavelmente por poderem estar sentindo, mas também por acompanharem as pessoas nas empresas, é como se a gente vivesse uma epidemia silenciosa. A gente vive esse aumento de sofrimento emocional, aumento do número de afastamento de pessoas no trabalho, aumento de pessoas, inclusive, afastadas por síndrome de burnout, né? E aí vem, né, aquela questão, será que é burnout mesmo? Será que não é? Né? Mas a gente sabe que aumentaram, né, o número de pessoas com essa queixa. Mas é importante a gente entender também que entre a saúde e a doença, entre a saúde e o burnout, existe um longo caminho. Entre essa exaustão, que infelizmente tem sido tão comum a gente sentir, e o burnout, tem um longo caminho, que o nosso corpo vai dando sinais. As situações, nada na vida, não vem de uma forma de repente. As situações, elas vão dando sinais. É como eu sempre gosto de falar ultimamente nos treinamentos. A gente escova os dentes todos os dias, muitas vezes para evitar, né, um adoecimento, evitar um problema bucal. A cárie, ela não vem de um dia para o outro. A cárie, ela não vem porque você deixou de escovar o dente durante um dia. A necessidade, por exemplo, de um tratamento de canal, um tratamento mais robusto, ela não vem de um dia para o outro, ela vai dando sinais. Assim como o sofrimento emocional, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma exaustão, uma síndrome de burnout, ela não vem de um dia para o outro. E aí tem algo bacana e algo que não é tão bacana, que é o nosso corpo, ele é muito resistente. Ele vai dando, muitas vezes, sinais que a gente aprendeu a negligenciar, e nesse negligenciar, muitas vezes, o corpo vai aguentando, vai suportando, mas vai chegando ali, né, muitas vezes, no limite. Então, esse protocolo, esses encontros que vamos ter aqui nos nossas próximas semanas, é para que a gente se cuide, né, no meio do caminho, para que a gente não chegue lá nesse sofrimento extremo. E muitas vezes, quando a gente chega lá, nesse sofrimento extremo, vem uma sensação, pode vir uma sensação de culpa. Eu fiquei assim, eu me deixei ficar assim, eu me negligenciei. E muitas vezes, de fato, essa negligência acontece, mas é importante, nesse meio momento, a gente fazer um movimento de acolhimento, de entender que, infelizmente, nós fomos educadas para isso, né? Muitas vezes de não olhar para si. E quando a gente vê, muitas vezes já é no momento que os sintomas estão mais exaustivos. Então, vamos cuidar para não chegar lá, né? Porque o que é esse chegar lá? O que são esses sofrimentos de exaustão que eu estou dizendo, né? Às vezes, um sentimento de desânimo, uma dificuldade de raciocínio, uma ansiedade mais alta, uma irritabilidade, sensação de incapacidade, diminuição da motivação, da criatividade, entre outros sintomas. E aí, obviamente, que isso vai trazer prejuízos para a gente em relação ao trabalho, aos relacionamentos, né? Isso aqui muitas vezes vem, às vezes eu escuto na clínica as pessoas dizendo assim, eu achei que eu era forte, mas agora eu estou percebendo que eu sou fraca. Mas é importante a gente entender que muitas vezes esses sintomas, né, vêm de você ser tão forte, achar que é tão forte a ponto de se negligenciar e chegar ali, muitas vezes, no limite. Porque a gente entendeu, a gente aprendeu que resiliência é dar conta de tudo, né? Foi isso que a gente aprendeu. Só que a gente aprendeu errado, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Todos nós temos os nossos limites. Então, é importante a gente entender a partir de agora e tentar se respeitar, tentar desconstruir, na verdade, isso, que resiliência, então, é saber fazer escolhas saudáveis para você com a situação que se tem. Então, eu estou conseguindo dar conta das situações, mas se isso tem me gerado a curto ou longo prazo prejuízos no trabalho, prejuízos no relacionamento, prejuízos com a minha saúde, isso não está sendo resiliência.
É muito fácil, entre muitas aspas, ser resiliente, dar conta de, por exemplo, situações no trabalho, situações na vida, e depois buscar um anestésico. O que é esse anestésico? Né? Muitas vezes, uma comida extremamente gordurosa, uma bebida, o celular, né? Então, eu estou dando conta, mas com alguns anestésicos, com alguns prejuízos. E resiliência não é isso. Eu costumo perguntar muitas vezes, gente, quando a gente não está cansado, o que a gente costuma fazer? E aí tem gente que diz, descansar. Tem gente que diz, quando eu estou muito cansada, eu vou andar de bicicleta. Quando eu estou muito cansada, eu vou respirar, vou tomar um banho quente. Olha que bacana. Olha que caminho saudável que essas pessoas estão buscando. Mas não é o comum. É muito mais comum quando a gente está cansado ou cansada, a gente buscar algo que nos traga prazer imediato. Que muitas vezes vai ser uma comida, né? Como o pessoal diz lá nos treinamentos. Uma comida mais porcaria, né? Uma comida mais prazerosa, normalmente gordura, fritura, doces, né? Um vinho, uma bebida, uma cerveja, né? Para quem gosta, atividades, comprar, né? Que gera prazer mais imediato. E, obviamente, que essas não são escolhas saudáveis, né? As escolhas saudáveis, gente, são o quê? São a gente. As escolhas saudáveis são quando a gente busca situações que não tragam prejuízos para a gente, né? E aí, como é que a gente vai fazer a escolha saudável quando a gente não está bem? A gente, muitas vezes, digam que isso está fazendo sentido, né? Se vocês têm percebido isso em vocês. Porque muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente aprende a se isolar, a comer o que não é saudável, a tomar um vinho, né? A fazer coisas que muitas vezes vão nos gerar mais prejuízos do que benefício, mas vai nos trazer benefício a curto prazo. Isso vale para a gente, vale para as outras pessoas também. Então, ao longo desses encontros, a gente vai aprender a tomar decisões mais saudáveis, a tomar consciência de que, opa, essas escolhas que eu estou fazendo aqui não estão sendo tão saudáveis, não, né? Inclusive, muitas vezes, quando está cansado, cansada, ao invés de parar, querer trabalhar mais. Quem aqui já sentiu isso? Eu não estou conseguindo me concentrar, mas eu fico ali me forçando a me concentrar. Eu não estou conseguindo produzir, mas eu fico ali me forçando a produzir, né? E muitas vezes isso não vai funcionar, só vai gerar mais prejuízos e mais autocobrança. Quando se, na verdade, a gente parasse uns minutinhos, respirasse, fizesse uma técnica de regulação emocional, a tendência é que, né, a gente se sentisse melhor depois. E aí vamos entender um pouquinho do estresse, né? Eu acho que é importante dizer, apesar de que acredito que vocês já saibam, que existem vários níveis de estresse, né? Eu tenho um estresse normal, então provavelmente, por exemplo, antes de uma reunião, antes de uma prestação de contas, é natural que a gente sinta ali um estresse, mas depois que passa essa situação, esse nível de estresse baixa. Então, eu tenho que resolver alguma situação que me gera estresse, esse estresse aumenta, que vai aumentar, inclusive, a minha concentração, o meu desempenho, e esse estresse baixa depois que essa situação estressante aconteceu. Esse é o estresse normal. Mas é muito comum hoje a gente vivenciar estresse crônico, onde todos os dias, e às vezes várias vezes ao dia, a gente tem que dar conta de situações estressantes. O tempo todo eu estou precisando resolver uma situação. Então, é natural que o meu cérebro precise ficar em alerta o tempo todo. Isso, infelizmente, tem sido muito comum, né? Até nos treinamentos eu trago ali estresse normal como um sinalzinho verde, estresse crônico como um sinalzinho, né, laranja, ali do amarelo para o laranja, e a sociedade, né, a gente tem vivido muito nessa questão, e principalmente liderança, profissional de RH, está precisando resolver situações ali o tempo todo. E aí a gente se expõe a esse estresse crônico.
Mas, além do estresse crônico, a gente tem uma situação ainda mais preocupante, que é a exaustão, que é quando eu fico no estresse crônico por tanto tempo que eu me canso, mais porque eu estou trabalhando o tempo todo, eu me preocupo o dia todo, eu me sinto muito cansado, eu me sinto muito cansada, e muitas vezes na exaustão, a diferença para o estresse crônico para a exaustão é que muitas vezes eu vou funcionar e muitas vezes eu não vou funcionar. Então, horas eu estou conseguindo produzir, horas eu não estou conseguindo produzir. É como se estivesse ali dando sinais de que a gente está pifando. Quem já sentiu isso aqui, gente? Ela está dizendo que isso impacta muito o sono até você conseguir se desconectar para descansar. Sim. E quantas vezes, ao invés de se desconectar, de fato, a gente está querendo produzir mais, né? E isso não é bacana. Eu estou falando isso, gente, aqui, e estou falando a gente porque eu me incluo nisso, tá? Porque a gente, de fato, foi muitas vezes programadas para isso, né? Mas olha o prejuízo que isso pode estar gerando para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, para a nossa produtividade, inclusive, né? E aí, passado da exaustão, que horas eu estou funcionando, horas eu não estou funcionando, a gente chega lá no burnout, que é quando o nosso corpo e o nosso cérebro travam. Então, eu gosto sempre de comparar, por exemplo, com o funcionamento de um computador. Ele vai dando sinais, muitas vezes, que não está funcionando, né? Ele vai dando sinais, hora liga, hora não liga, e em algum momento ele não liga mais. O nosso corpo também. Então, não vamos esperar chegar lá, né, para poder cuidar, para poder parar. Uma coisa importante, gente, é que se vocês estiverem sentindo esses sintomas, não só de estresse crônico, de exaustão, como de burnout, ou alguns sintomas mais fortes, né, que não necessariamente mas podem ser alguns sintomas de uma ansiedade, de uma depressão, é muito importante a gente olhar de uma maneira mais geral, né? Não achar que é tudo emocional, não achar que é tudo do trabalho. Então, vamos olhar também, né? Tentar manter os exames em dia, os exames para medir ali as vitaminas. Será que a minha vitamina está regulada? Eu preciso fazer, né, alguma reposição? Eu costumo muito, né, nos atendimentos de plantão, nos atendimentos de consultório, pedir para a pessoa investigar também, né? Normalmente, quando chega uma mulher com 40 e poucos, 50 anos, eu gosto de pedir para fazer exame com ginecologista para ver se pode ser sintomas da menopausa também, né? Então, nem tudo é só sobre mental, nem tudo é só emocional. Às vezes você não está dormindo bem, às vezes você não está se alimentando bem, e aí, obviamente, que isso vai trazer sintomas emocionais também, né? Porque tudo isso, todos esses sintomas de exaustão, né, como eu tinha falado anteriormente, ele vai causar aquela reação de luta ou fuga, onde a gente vai querer lutar o tempo todo, ou fugir o tempo todo da situação. E quando a gente. E aí a gente não foi educado para isso, né? Quando a gente não entende o que a gente está sentindo e continua precisando trabalhar, continua precisando performar, e se está em um ambiente onde eu não posso reclamar, e aí a gente entra na questão da segurança psicológica, eu sou profissional de RH, eu sou líder, eu preciso dar exemplo, a gente tende a ficar muito mais cansado, muito mais exausto por mais tempo. Então, eu escuto muito isso de líder, de profissional de RH, que eu preciso dar o exemplo. A ideia aqui é que a gente seja exemplo de cuidado, que seja exemplo de resiliência saudável, e não exemplo de uma resiliência a qualquer custo, que traga prejuízos para a gente. Quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente permitir entender o que está acontecendo e buscar formas de lidar, mais saudável a gente vai ficar e mais a gente vai, vamos dizer assim, contaminar as outras pessoas, contaminar de uma forma positiva. Porque imagina se a gente está sentindo tudo isso e não pode falar. Se a gente está sentindo, por exemplo, que o nosso cérebro está, né, a gente está perdendo a concentração, que a nossa memória está afetada, que as nossas emoções estão mais descontroladas, que a gente não está conseguindo decidir muito bem, não está conseguindo aprender, não está conseguindo se relacionar. E esses dias eu ouvi uma pessoa que disse assim, Mariane, e eu preciso colocar uma máscara sempre que eu venho trabalhar.
E é forte isso, né? É forte e não é saudável para essa pessoa, e obviamente que em algum momento essa situação vai explodir na equipe dela. Então, que a gente possa mostrar nossa vulnerabilidade, né? Como já dizia a Brené Brown, ter a coragem de sermos vulneráveis. E, assim, da minha experiência, eu acho bacana que quando uma pessoa, muitas vezes no grupo, ela se expõe à sua vulnerabilidade, as outras pessoas tomam coragem para se expor também. A Patrícia está dizendo que a gente precisa se conhecer, por exemplo. Eu tenho endometriose profunda e todos os sintomas têm um peso muito grande no meu dia a dia. Sim. E aí nem sempre né? E aí certamente vai variar, né? Tu falou da endometriose, Patrícia, e aí eu lembrei da TPM. Eu ultimamente tenho sentido os sintomas da TPM muito mais fortes. E aí é natural que todo, por exemplo, se confunda com sintomas de ansiedade, com sintomas de exaustão. Mas é importante, inclusive, a gente entender que nesse momento, nesse período, esses sintomas estão um pouco mais elevados. E aí, o que eu posso fazer para lidar com isso? Não a qualquer custo, mas eu vou pedir mais ajuda nesse momento, eu vou comunicar para as outras pessoas que eu estou assim, né? Por isso que é tão bacana a gente estar em um ambiente que a gente se sinta, né, psicologicamente seguro, principalmente no ambiente de trabalho, porque fica muito mais rico, né? As decisões se tornam muito mais ricas, a gente pode ser a gente mesmo. Eu entendo que a gente ainda tem que caminhar muito para esse ambiente, né? Mas estamos no processo aí, né? Aí vamos entender um pouquinho, né, sobre essa questão da situação de exaustão, da situação de estresse, da situação de alerta. O nosso cérebro, gente, quando a gente está em alerta o tempo todo, ele vai querer economizar energia. Então, quando ele percebe que a gente está em alerta, que está gerando muita energia emocional, é como se ele desligasse a parte da concentração, da memória, da decisão. E ao invés de a gente se sentir melhor, ao invés de a gente descansar, muitas vezes, quando está cansada, a gente vai trabalhar. Ao invés de entender, eu estou cansada, se eu respirar aqui, se eu tirar meu horário de almoço, eu vou conseguir voltar melhor, a gente não vai conseguir tomar a decisão muito bem. A gente vai trabalhar, por exemplo, no horário de almoço. Ao invés da gente se alimentar bem, para poder ter mais nutrientes para o nosso corpo, a gente vai comer, obviamente, o doce, vai comer o bolo de chocolate, vai comer, né, aquela sobremesa deliciosa, que é o que vai trazer prazer mais imediato. Então, a gente não vai conseguir pensar bem, raciocinar bem. Obviamente, não vai conseguir trabalhar bem, né? E o nosso trabalho, eu acredito que de muitos de vocês, envolve tanto questões muito cognitivas, mas também muito emocional. E aí, ao invés, muitas vezes, da gente procurar comida saudável, cuidar do sono, buscar estar próximo de pessoas com que a gente se nutra, né, que se sente bem, a gente muitas vezes vai para essas decisões que não são tão saudáveis. E aí eu quero que você reflita assim, como é que eu tô hoje? Eu tô lutando, tô fugindo, ou já tô ali como um soldado derrotado, sem conseguir dar conta das situações. Então, eu fiz essa breve contextualização, gente, para que a gente possa entender que o nosso objetivo aqui nas próximas semanas é ensinar o nosso cérebro a sentir as emoções, a sentir as nossas emoções, mesmo qualquer que seja, mesmo as que não são confortáveis, porque aí sentindo a gente vai aprender a regular essas emoções de maneira prática, né? Que a gente vai poder utilizar todos os dias essas atividades. A gente vai aprender também, ensinar o nosso cérebro a se sentir seguro para parar e achar o que está na zona de conflito, para parar e entender o que é que eu posso fazer nessa situação. A gente vai aprender a se tranquilizar e a impor limites para que essa exaustão não venha com tanta frequência. Então, esse é o objetivo aqui dos nossos próximos encontros. Porque até a Rafaela falou aqui que descobriu uma pré-diabetes recente causada pelo estresse. Sim. E aí eu até estava lendo um artigo ontem, Rafaela, eu acho que ele é médico do trabalho, no LinkedIn. E aí ele estava falando sobre essa questão de estresse, né?
que muitas vezes nós, psicólogos, a gente tende a olhar para esses sintomas realmente mais relacionados ao estresse, mas é bacana a gente entender dessa questão mais macro, que o estresse ele pode desencadear várias outras doenças, né? A pesquisa, ele falava, eu não lembro qual era a doença que ele estava falando, mas ele estava falando de uma pesquisa de uma correlação entre exposição a estresse e, né, outra doença. E sim, porque o estresse ele vai desorganizar todo o nosso organismo, né? E pode ser relacionado aí. Eu acho que foi a Patrícia que falou que a gente esquece da gente mesmo, né? E aí eu trago uma frase aqui que é muitas vezes nesse processo de drenagem emocional, de cansaço, né, de exaustão, de se dedicar tanto ao outro, de dedicar tanto aos outros, é fácil a gente esquecer de nós mesmos, porque o nosso cérebro vai escolher o rápido, mas ele muitas vezes se sobrecarrega ainda mais. E aí, sem regular, ele decide fazer tudo. Não sei vocês, né? Se vocês percebem assim, muitas vezes com várias atividades para fazer ao mesmo tempo, que racionalmente a gente sabe que não vai conseguir, mas que muitas vezes, quando a gente já está ali na questão da exaustão, a gente coloca ali uma lista de várias coisas para fazer no mesmo dia. E aí não consegue, e reafirma, né, essa questão de que nós não somos competentes, mas na verdade a gente programou essa não competência. A gente programou esse não dar conta de tudo, né? E aí, assim, esse amor próprio e essa autocompaixão ficam de lado. A gente vai só na autoexigência, vai só sendo carrasco da gente mesmo e fica de lado o cuidado, o amor próprio, a autocompaixão. E o pior é que muitas vezes aqui vem uma sensação mais forte de desamparo, né? Vem uma sensação mais forte que ninguém está cuidando de mim, ninguém está vendo que está doendo. Só que muitas vezes somos nós mesmos que não estamos olhando. Nós somos os primeiros, as primeiras, né, a não olhar. E no extremo desse processo, o nosso corpo grita, o nosso corpo paralisa, o nosso corpo diz, não vai mais, não suporto mais. E a gente não merece chegar nesse ponto, né? A gente precisa resgatar antes disso acontecer. Não sei se vocês conhecem, gente, pessoas que já chegaram ali ao burnout, que é muito essa sensação de que eu me perdi de mim, de que eu não cuidei de mim, e muitas vezes isso vem da questão de falta de autocompaixão. Então, vamos ficar atentas, né? Inclusive umas às outras, de que a gente precisa ficar atento, porque, opa, você pode estar chegando lá, e ninguém quer que ninguém chegue lá, né? Porque, obviamente, que isso traz prejuízo a nível pessoal, a nível de trabalho também. E aí, ao longo dos próximos encontros, a gente vai ensinar como que a mente fica bem. Porque para funcionar bem, a mente precisa entender o que é que sente, ter consciência do que está sentindo. E não só consciência, mas estratégias para saber o que fazer para lidar com isso. A gente precisa de manejo de respiração consciente, que é o que a gente vai aprender no próximo encontro. De estratégia para mudar o humor e melhorar os sintomas, que é o que a gente vai aprender no próximo encontro. E precisa repetir, né, esses hábitos. Porque uma coisa é a gente entender o que precisa ser feito. Mas não adianta nada eu tenho uma técnica e usar só na hora lá da crise maior. A gente precisa usar todos os dias. A gente precisa ter compromisso com a gente. E o mais bacana desse protocolo é que são uma média de 15 minutos por dia. Né? Porque é muito comum, por exemplo, quando a gente está, né, cheio de atividades ou, né, num processo de depressão, num processo de ansiedade ou de exaustão, a gente ter aquela questão de que não tem um tempo. E às vezes não tem nem energia também, né? Mas o objetivo aqui do protocolo é que a gente tire, né, assim, todas as segundas-feiras, nas próximas 5 semanas, e o compromisso também de 15 minutos por dia para fazer essas técnicas, porque nós vamos ter ali o nosso teste inicial, que é o que eu vou apresentar no grupo, né? A gente vai ter os encontros que não vão ser gravados aqui, e aí cada encontro eu vou apresentar uma técnica, e nessa técnica a gente vai fazer
todos os dias da semana, né? Para que a gente possa ir buscando uma forma de treinar para ensinar o nosso cérebro essas estratégias, certo? A gente vai se comprometer a lidar com essa situação, compreender o que causa mais e menos fadiga mental, porque tem coisas que podem gerar mais fadiga e gerar menos fadiga, né, para você. A gente vai compreender as nossas emoções e como elas ajudam e atrapalham, e na verdade elas nunca atrapalham, né? A sensação de estresse, sensação de exaustão, de tristeza, de ansiedade, sempre vai querer nos falar algo. Na verdade, elas são protetivas. A gente vai aprender o que fazer para diminuir essa fadiga. E o objetivo é que a gente já termine esse protocolo com os sintomas diminuídos, né? Com esses sintomas mais regulados. É importante entender que o objetivo aqui, né, como eu falei, é cuidar de nós, é um protocolo prático, e não é técnico, não é uma aula, né? Hoje eu fiz essa contextualização, mas nos próximos encontros eu faço uma contextualização mais breve e depois a gente já vai para as práticas, que são práticas que a gente vai fazer nos encontros aqui, todas as segundas-feiras, de 8 às 9, e vamos, né, a gente sai com o objetivo de replicar essas técnicas todos os dias da semana, certo? Para que a gente já se sinta melhor. Então, toda segunda-feira, a gente vai iniciar, eu vou perguntar como é que você está, se conseguiu fazer, se sentiu melhor ou não, e aí vamos seguir para a prática seguinte, certo? Então, gente, como é que estamos? Dúvidas, perguntas de como que vai funcionar esse protocolo? Se vocês tiverem mais alguém para convidar da empresa de vocês, podem ficar à vontade para convidar, né? Esse é, como eu falei, é um presente para vocês que são profissionais de RH das empresas parceiras. Me digam aqui como é que vocês estão. Alguma dúvida? Só parar de gravar aqui.